Bom pessoal, estou gravando esse vídeo aqui então para auxiliar na nossa aula de chavetas. Quando a gente fala de chaveta, ela vai ser montada num eixo, uma peça como essa, uma peça que tem uma face cilíndrica, e ela vai servir para eu acoplar engrenagens, polias ou coisas do gênero. Aqui eu tenho um sisteminha montado, onde eu tenho um pequeno eixinho, uma engrenagem, e no meio das duas eu tenho essa pecinha aqui, ó, que se chama chaveta. Quando eu olho no eixo, ele tem esse pequeno rasguinho, tanto que no meu eixo maior aqui, ó, ele também tem esses dois rasgos. É onde eu vou acoplar a tal da chaveta. E na minha engrenagem, polia, etc, eu tenho esse outro rasgo aqui também. O que que acontece? Se eu monto a minha engrenagem sem estar com a chaveta montada, eu consigo girar a engrenagem sem que eu gire o eixo em conjunto. Então, ó, eu giro a engrenagem, mas o meu eixo aqui, ó, não está girando também. Em contrapartida, se eu arrumo a chaveta aqui, encaixo, ela está encaixada lá no meio, certo? Não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui na câmera. Agora, quando eu giro a engrenagem, eu não consigo girar ela sem girar o eixo junto, beleza? Essa é a principal diferença para um sistema de chaveta. Então ele serve para travar o eixo na parte na outro componente que vai junto com ele. Pode ser uma engrenagem, pode ser uma polia, pode ser uma bucha, enfim, para evitar que um gire e o outro não gire em conjunto. Tranquilo? Bom, complementando então a outra parte do vídeo, eu tenho aqui aquele mesmo sistema que eu estava ali com ele na minha mão, aqui desenhado no SolidWorks. Então aqui eu tenho minha engrenagem, aqui eu tenho a minha chaveta e aqui eu tenho o meu eixo. O que que acontece? A minha chaveta ela fica posicionada entre os dois, certo? Ela fica um pouco para dentro do eixo e fica um pouco para cima dele também, pegando na parte da minha engrenagem. Se eu tento girar ela aqui, tá faltando um posicionamento, só um minutinho. Quando ela está ali, se eu tento girar ela aqui, ela não vai girar. No momento que eu tiro a minha chaveta do sistema, então, se eu olhar ela ali, ó, ela tá só vazio, não está mais ali, eu consigo girar a minha engrenagem. Da mesma forma que eu mostrei para vocês ali manualmente, certo? Bom, quando eu estou falando de chavetas, eu vou ter então, seguindo o nosso PDF aqui, ela vai ficar no eixo e no meio do cubo. Esse cubo pode ser uma bucha, uma engrenagem, uma polia, etc. Fica mais ou menos dessa forma, conforme vocês podem observar. Os principais tipos que eu tenho então: chavetas de cunha, são essas que têm uma leve inclinação, tem formato parecido com o de uma cunha. Nós temos chavetas paralelas, que são as mais comuns. Elas podem ter esses formatos, elas podem ser quadradinhas normal, podem ter os cantos arredondados e podem ter furações nelas. Os cantos arredondados são mais para encaixar naquele rasguinho das chavetas. Vocês vão aprender depois em fresamento que geralmente você vai deixar o canto da ferramenta. Aí por isso ele vai ter esse arredondado, mas ela pode ser quadradinha normal também. E chaveta de disco meia-lua, ou tipo Woodruff, como ela é conhecida nos Estados Unidos. Meia-lua é o tipo mais comum que a gente chama aqui. Ela é usada para eixos cônicos. O que é um eixo cônico? Bom, o formato de um cone é o seguinte: eu tenho um diâmetro maior numa extremidade e na outra eu tenho um diâmetro menor, formando como se fosse o ângulo que eu teria num cone, aqueles cones mesmo que vocês devem ver na rua. Por que esse tipo de chaveta é utilizado aqui? Se eu arrumo uma chaveta reta, normal, naquelas paralelas, na hora que eu vou arrumar a minha engrenagem ou a minha bucha, ela tem que ter um furo cônico para encaixar no meu eixo cônico também. Quando ela tem um furo cônico, se ela for reta aqui, às vezes ele pode pegar na quina e ela levanta essa chaveta e tranca a minha engrenagem na hora que eu estou tentando montar ela.
E se ela tiver esse fundo arredondado aqui, ela tem um certo joguinho, ela consegue dar uma trabalhada aqui e isso evita com que ela tranque na hora da montagem, beleza? Bom, voltando nas minhas chavetas de cunha, ela tem esse grau de inclinação, por quê? Porque quando eu vou arrumando ela, ela vai prensando a minha engrenagem e não deixa ela sair fora conforme o ângulo vai entrando. Então, imagine que tem uma engrenagem aqui e na hora que bate essa parede na parede da engrenagem, ela não deixa a engrenagem sair para fora. Então, além de evitar que o eixo e a engrenagem rotacionem, ela também evita que as duas saiam. E nas chavetas paralelas, eu tenho essas furações aqui. Tenho uma foto aqui para ilustrar um pouquinho melhor para vocês. Geralmente ela vai ser utilizada quando eu tenho chavetas compridas como essa daqui. Por quê? Às vezes se eu tenho uma chaveta comprida, ela pode, na hora que eu estou arrumando a engrenagem, vamos supor que esse fosse um eixo um pouco mais comprido, comecei a arrumar a minha engrenagem, certo? Aí bateu e essa chaveta ela estava um pouquinho enviesada, um pouquinho para cima, ela não estava perfeitinho reta que nem ela está aqui. E ela vai começar a trancar, ela vai começar a subir, tender a subir cada vez mais, como se fosse uma chaveta de cunha e não vai deixar a engrenagem subir mais. Para isso, eu arrumo então duas furações aqui, faço essas furações no eixo também e arrumo aqueles parafusinhos Allen sem cabeça aqui, prendendo a chaveta no eixo, evitando que ela suba na hora que eu faço a montagem, certo? Mas isso geralmente é feito só quando eu tenho chavetas que são muito compridas, como é o caso dessas aqui da imagem que eu tenho para vocês. Chaveta meia-lua, então, aqui talvez seja um pouquinho mais fácil de vocês conseguirem reconhecer. Ela é como se fosse um semicírculo mesmo, com uma certa espessura que é tabelada. E por que eu vou utilizar chavetas? Bom, basicamente todo eixo que vocês vão ver na mecânica dificilmente ele não vai ter um rasgo de chaveta. Se eu for pegar qualquer motor elétrico, por exemplo, ele tem aquela ponta do eixo dele ali, já vem pronto o rasgo de chaveta, porque parte-se do princípio que eu vou acoplar esse motor numa polia, numa engrenagem, eu preciso travar esses dois elementos de alguma forma. Então, toda vez que vocês virem uma engrenagem que tenha esse rasguinho aqui, ou um eixo que tenha que tenha o rasgo dessa forma aqui também, como vocês conseguem observar também no vídeo que eu fiz ali mostrando na câmera, vocês já podem assimilar que uma chaveta vai ser montada aqui. Então vocês sabem que tem um eixo que vai ser montado e que aqui no meio vai ter uma chaveta, certo? Aqui tem mais uma foto de motor elétrico, já tem uma chavetinha ali montada. E aqui tem mais a ponta do eixo com a chavetinha aqui montada também. Eu geralmente levaria vocês lá na oficina para vocês darem uma olhada, mas infelizmente agora isso não é possível. Eu acredito que vocês conseguiram ter uma ideia muito, pelo menos razoável, de como que se é aplicado as chavetas, e ela é um dos elementos que vocês vão ver com muita facilidade, porque a maioria das máquinas utiliza ela. Beleza? Então, até a próxima aula.